Olá, o meu nome é Mariane Dias, eu sou a idealizadora e a produtora desse curso, intitulado Por uma Literatura Enegrecida desde a Infância, que recebeu recursos do edital de Literatura RJ e que consistiu em um curso, tem chamado de um percurso formativo destinado para professores, famílias e pessoas interessadas em conhecer, discutir e conversar sobre literatura para as infâncias e relações étnico-raciais. E aí, assim, foi feito tudo com muito carinho. Então vocês vão receber essa sacola, essa eco bag, e que a gente vai conversar um pouquinho também sobre esses autores, sobre essas escolhas, por que dessas escolhas. E aí, dentro do kit, vocês vão receber um caderninho, alguém vai ficar sem, mas o caderninho tá aqui, foi que eu peguei emprestado. E vocês vão receber dentro do kit, já tá tudo higienizadinho, tudo direitinho, uma canequinha, tá bom? E aí... A ideia desse curso foi justamente fazer o convite, aguçar o olhar para a produção literária de autoria negra, para a gente ampliar as nossas possibilidades relacionadas ao conhecimento dessas obras literárias. E durante esses 5 encontros, a cada encontro a ideia era ampliar e enriquecer um pouco mais o nosso repertório, trazendo também algumas questões e discussões para a gente refletir. Então, eu mediei 3 encontros e tivemos 2 convidados. O primeiro encontro foi comigo e a ideia foi a gente pensar nos livros que nos marcaram ou nas histórias que nos marcaram. E nesse percurso as pessoas compartilharam sobre livros que leram na infância, em que foram impactadas e que trazem essas marcas até hoje. Agora, um tempinho para cá, eu estou lendo para eles os livros de Sônia Rosa. Lá na escola tem muitos livros. E eu gosto muito dela e estou lendo para eles. E aí eu contei essa história para eles. Porque nós somos contadores de história, não somos? E aí, quando eu contei essa minha história, um aluno falou assim para mim, ele está com um problema lá na família, Ele, tia, que história bonita. Me emocionou. E assim eu procuro ler para eles, os adultos também. Mas também tivemos pessoas falando sobre histórias que eu ouvia das avós, das mães. As avós apareceram muito ao longo do nosso curso, muito nesse lugar da memória, desses ensinamentos, dessas sabedorias. Então esse primeiro encontro foi nesse sentido de trazermos essas nossas histórias que nos compõem.
o segundo encontro, nós falamos um pouquinho mais sobre a questão da teoria, de olhar e compreender os aspectos dessas obras literárias. Quando a gente fala sobre literatura de autoria negra, existem várias perspectivas. Então, a partir do que nós estamos nos apoiando, quais são os nossos referenciais teóricos, trouxe também muito essa discussão, né, para a gente pensar sobre os autores e os ilustradores que a gente conhece. Quem são esses ilustradores, quem são esses autores, de onde eles são, de quais territórios, quais histórias eles trazem, para que a gente pudesse ampliar. Foi muito interessante porque nós vimos muitas pessoas falando dos autores, mas e os ilustradores? A gente conhece os ilustradores, a gente sabe nomear, né? A gente compreende que os ilustradores também são fundamentais na produção dos livros infantis, nesse lugar ali de construção dessa autoria também. Então nós conversamos um pouco sobre isso. No nosso terceiro encontro, nós tivemos como convidada a Luciana Soares. A Luciana veio falar sobre literatura moçambicana, compartilhou um pouco da pesquisa dela, né, que iniciou, né, na especialização, passou pelo mestrado e agora desenvolve no doutorado. A Luciana, né, ela aguçou o nosso olhar para a literatura africana, compreendendo, né, lembrando também que a África ela é um continente e que tem muitas possibilidades ali, muitas histórias para serem contadas. Então a Luciana esmiuçou um pouco mais esse olhar para a literatura moçambicana infantil. Massoud pertencia a uma família de pescadores de muitas gerações. Era um homem de aparência velha, mas muito atento ao que se passava à sua volta. Por ter nascido numa família tradicional, possuía ideias muito firmes em relação à educação dos seus filhos. Tem um circulando, né? Mas eu vou mostrando as ilustrações. A sua mulher, Wimbo, apesar de inteligente e viva, não tinha podido estudar, mas tinha aprendido a cozinhar e a cuidar dos seus 2 filhos, Agô e Imbuio, e da sua filha, Inayá. No encontro seguinte, nós tivemos o Caio Zero, né? O Caio participou do nosso 4º encontro. O Caio, ele é autor, ilustrador. Em 2025, ele foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Literatura Infantil com a obra O Maior Museu do Mundo. E ele veio falar com a gente sobre esse processo de autoria. E aí eles chegam no local, tá? Então, esse irmão que fica narrando, né, falando sobre de tudo e de todo mundo, ele fala que está completa quando está todo mundo junto, enquanto ele fala que o irmão dele vê só quando ele chega no local, que é o que faz o olho do irmão brilhar. Daí desse livro é isso, assim, um pouco dessa leitura, né, que ela pode ser separada, se for mais fácil para a gente questionar os elementos separados, mas ela pode vir tudo junto também e dar novos sentidos para a gente da leitura, tá? Dele, né? Então, quando eu tento trazer esses assuntos mais contemporâneos, mais complexos da nossa sociedade, eu consigo perceber que os adolescentes conseguem discutir, conseguem debater, e aí isso cria, né, temas. Compreendendo a autoria, tanto a ilustração quanto a escrita do texto e também a materialidade da obra, né? A obra, o livro, as possibilidades que esse livro traz. Então foi muito interessante porque chegamos à conclusão que ao final do encontro com o Caio, que a gente nunca mais, né, a partir desse encontro, nós não lemos livros da mesma forma. Não é uma questão que aparece no texto. Então, por mais que a gente leia o texto, a gente consegue mediar outras histórias só vendo as imagens. Diferente. A gente percebe também que esse elemento roxo aparece em poucos lugares.
Ele não aparece, por exemplo, aqui. Ele não aparece aqui. Ele vai aparecer em poucos lugares, em detalhezinhos, ó. Aparece aqui, aparece num copo. Como se esse novo elemento, essa nova cor, se a gente está pensando que a cor são os personagens, está adentrando aquele mundo das crianças agora. Não é uma coisa de sempre. Não é esse misturado de laranja, não é essa cor verde que está desde a primeira ilustração. Só que se a gente volta na história e a gente vai questionar esse desenho, a gente tem uma figura masculina azul, que beleza, a gente descobriu que era o pai, e a gente tem uma figura que não é vista em vermelho. E tem 2 bonequinhos ali dentro dessa barriguinha do vermelho que são amarelos. E a gente pode ir questionando agora. Por exemplo, o amarelo com o vermelho, ele dá que cor? O laranja, certo? E a gente tem uma criança aqui que ela carrega mais essas cores amarelo e laranja. E o azul e o amarelo dá o verde. E a gente tem essa outra criança aqui que carrega mais as cores do verde. Sabe quando você olha a criança e fala assim, é parecida com o pai, é parecida com a mãe? É um pouco dessa brincadeira que está aparecendo nas imagens. Não está sendo dita. O texto nunca falou que tinha uma mãe, quem era a mãe, que tinha um pai, quem era o pai. Mas está sendo sugerido a partir das imagens. E a gente tem essa outra figura que é um roxo, né? Que não aparece nem nesse casal aqui, nem nessa fotografia aqui, que a gente vê que é um vermelho mais intenso, mas que aparece aqui, junto com o pai. Né? Que a gente pode aí questionar quem é essa pessoa. É uma madrasta? É a mãe do pai, a avó deles? A gente não sabe. Mas é sugerido pelas imagens que existe um outro componente ali familiar, o que está se desenhando nessa nova família. Tá? Porque ele trouxe muitos aspectos para a gente pensar e olhar e compreender. E agora, né, nós estamos hoje no nosso último encontro, no 5º encontro, que é o encontro que finaliza, né, esse nosso percurso, que foi a nossa ocupação literária, em que nós iniciamos em sala, pensando ainda sobre esse processo de curadoria dessas obras, de olhar para essas obras e compreendê-las, tanto do nosso acervo pessoal, quanto a curadoria de obras das escolas também, né, em que a gente atua. E nós levamos para fora as obras literárias no intuito das pessoas conhecerem esses autores, esses ilustradores, conhecer esses livros, né, que trouxemos, estudamos, refletimos, né, durante esses 4 encontros anteriores aqui no espaço. Então, estou falando da Nave do Conhecimento de Realengo, né? Esse foi o espaço que nos acolheu. Os 4 primeiros encontros nós realizamos no auditório, né? Com todo o suporte, com todo o apoio da Nave. Na verdade, os 5 encontros, né? Porque o nosso 5º encontro de hoje, nós também iniciamos no auditório e expandimos, né? Levamos também para a área externa do parque, né? Essa área aí rodeada de árvores e possibilidades, muito convidativa à leitura e, né, esse processo em que a gente acredita também no fomento e para a mediação. Todos os encontros nós sempre trouxemos trazendo essa questão da marca desse afeto, né? Então nós sempre iniciamos o nosso encontro com uma chegança, né, de boas-vindas, com um café, com um bolo, com algumas comidinhas e bebidas. Algo que eu quis trazer, né, e deixar também como memória do nosso percurso foram lembranças, né? Então foram produzidas uma eco bag com o nome de autores e ilustradores importantes e que apareceram no curso também, pensando dessa questão dessa autoria, quem ilustra, de que território, quem escreve de quais territórios.
E como um outro registro dessa memória foram as canequinhas esmaltadas, né? Logo no primeiro encontro, quando nós entregamos um kit, nós entregamos também essas canequinhas esmaltadas para que as pessoas trouxessem nos encontros seguintes, né? Pensando nessa redução do consumo de copos plásticos, né? Copos descartáveis. Então a ideia é ser esse lugar ali de memória, de registro também, da gente e das pessoas trazerem, né, reutilizar, e tem toda essa relação ali, né, daquele café que a gente bebe e queima os lábios e a língua por conta dessa caneca esmaltada, né, dessa memória, desse soprar, desse lembrar das avós, dos mais velhos, né, que traz tanto essa memória afetiva dessas canequinhas, né, esmaltadas, desses materiais, né, que vão nos compondo também. Então é isso. Finalizo esse percurso muito feliz, né, com as conexões que nós fizemos. Algo que indica, né, a potencialidade foi o desejo de continuidade das pessoas, né? As pessoas têm pedido, tem que ter uma segunda edição, próximos encontros, e quem sabe, né, vem aí novas edições, novas possibilidades, novas aperturas, né, novas questões para a gente refletir. Olá, o meu nome é Mariane. Hoje nós estamos aqui no Parque de Realengo, realizando a ocupação literária em que encerra, né, finaliza o nosso percurso formativo intitulado Por uma Literatura Enegrecida desde a Infância. Então nós tivemos, o nosso curso, né, ele teve 5 encontros, né, tivemos 4 encontros, 2 convidados, né, super especiais, a Luciana Soares e o Caio Zero. E hoje nós estamos encerrando, refletindo sobre mediação de leitura, sobre curadoria das obras, né, o olhar que nós precisamos ter para pensar na seleção das obras, dos títulos, da bibliodiversidade também, né, do nosso acervo. E para finalizar, né, encerrar o nosso curso, nós estamos fazendo essa ocupação literária aqui no parque, disponibilizando obras, né, para o público, tanto para as pessoas, né, cursistas que estão realizando o curso, né, que participaram com a gente, né, que trouxeram seus sobrinhos, filhos, né, parentes, irmãos, e também o público espontâneo, né? Fizemos um convite também para as pessoas que tenham interesse, querem conhecer um pouquinho mais das obras literárias de autoria negra, que cheguem e venham participar com a gente. Então hoje nós estamos realizando o nosso encerramento aqui com essa ocupação literária, dessa vez na área externa. Nos encontros anteriores nós estivemos dentro da nave do conhecimento, aqui no Parque de Realengo, e nosso encerramento é aqui, né, pensando nessa leitura deleite, nessa área, né, externa tão bonita e convidativa. Meu nome é Jussara, estou aqui aprendi. Quando eu era criança, eu não tive a oportunidade de estudar, né? Porque na minha casa a gente fomos assim, criança que, né, a gente teve que trabalhar muito cedo, com o pai e a mãe, né? A gente teve que trabalhar muito cedo. A gente não teve essa oportunidade de estar estudando. E hoje eu me encontro, né? Estou estudando no EJA. Graças a Deus, essa oportunidade de estar estudando, de ter conhecimento para a minha vida, né? Para ter uma qualidade de vida. Graças a Deus, eu estou tendo uma qualidade de vida. E a professora Marilene me indicou para poder fazer parte, né, desse curso, né? Para me ter conhecimento. E aqui eu estou tendo um conhecimento muito grande junto com as professoras, né? Fala sobre cor, fala sobre cabelo, sobre religião. Eu sou uma pessoa que eu sou evangélica, mas a gente não tem preconceito, que a gente tem que amar, né? Independente da religião da pessoa. E então, assim, eu estou gostando muito, estou tendo esse conhecimento na escola, assim, de aprender para ter uma qualidade de vida. Que outra hora eu não sabia ler, não sabia escrever. É muito ruim quando você não sabe ler, quando você não sabe escrever. Você depende das pessoas. Hoje, graças a Deus, assim, eu estou dando espaço, devagar, mas eu estou aprendendo. E o pouco que eu estou aprendendo, para mim, está tendo uma qualidade de vida muito boa, né?
E eu queria muito agradecer por as professoras, né? Cheguei aqui, fui muito bem acolhido pelas professoras, que promovendo esse evento. É o último dia, já estou morrendo de saudade. Alessandra aqui, esse curso, né, para mim foi um divisor de águas, porque tinha muito pouco conhecimento, né, sobre a questão da importância de livros de autorias negras voltado para a infância e para quem trabalha com criança em escolas, que na sua maioria são crianças, né, negras, faz toda uma diferença, né? Por uma questão de quebra mesmo de racismo estrutural, de identidade, né, para que eles possam se reconhecer em outras pessoas, que eles possam fazer outras coisas. E para mim foi um divisor de águas, foi muito importante. Eu já vim acompanhando já o trabalho da Mariane Dias já há algum tempo e esse curso foi espetacular. Sou Marilene Maia e fiquei conhecendo sobre o curso de formação por uma literatura enegrecida desde a infância. E o tema me chamou muita atenção, porque eu sempre trabalhei com essa questão da negritude, de trabalhar protagonismo de pessoas pretas. Então me entusiasmei muito. Eu sempre li muitos livros, mas a partir desses encontros que a gente teve aqui com a Mariane Dias, eu fiquei conhecendo livros que eu nunca pude imaginar que existisse. Autores negros para literatura infantil de crianças negras. E fiquei muito feliz, aprendi muito, muito importante para a minha formação. Inclusive, estou até pensando em me dedicar mais a esse tipo de literatura. Já comprei alguns livros, já levei para casa, já dei para o meu neto, ele leu também, gostou muito. Está sendo muito importante, está acrescentando muito, está agregando muito ao meu lado pessoal. Como formadora de opinião, eu estou muito feliz e pretendo participar de muitos outros cursos que tenham essa temática, falar da africanidade, falar da nossa ancestralidade, até porque o nosso país ele é constituído na maioria de pessoas pretas, né? Afrodescendentes, e está acrescentando muito. Estou muito feliz, estou muito entusiasmada, estou pensando muito, né? Estou torcendo que venham outros encontros dessa forma, com essa temática, que com certeza eu estarei participando. Olá, eu sou Fernanda Moura. Para mim foi muito importante participar desse curso, né? Trouxe para mim, engrandeceu muito a minha formação como pessoa, como mulher negra, e eu só gostaria de agradecer e que várias pessoas possam ter a mesma oportunidade que eu tive de aprendizado a cada aula, a cada momento, essa troca que houve entre as pessoas, as experiências, e dizer que eu sou muito agradecida por ter tido essa oportunidade. Obrigada. Olá, meu nome é Natália Flor e eu me sinto muito honrada de ter participado dessa formação. Foi algo lindo, uma experiência que talvez eu nem soubesse que eu precisava e me atravessou de diversas formas. A Conceição Evaristo é alguém que costuma falar sobre escrevivências e fazendo essa formação eu tive essa sensação de ter escrito algo lindo com essas mulheres, com essas pessoas, sobre essa literatura que desde a infância é tão importante que as nossas crianças elas se reconheçam, assim como eu também me reconheço, assim como eu também me reconheci. Foi uma troca incrível. A cada sábado nós construímos algo novo, aprendemos coisas incríveis e maravilhosas. E uma coisa que eu vou levar dessa formação é sobre perguntar para as imagens, sobre as histórias que são contadas através do além, né? Através das ilustrações. Isso foi uma coisa que ficou muito comigo e eu amei, eu adorei. Eu sempre acreditei
que as ilustrações nos livros infantis, principalmente, elas são também um personagem. E aqui isso atravessou a gente de uma forma tão grande que eu só me sinto grata. Então, muito obrigada por esse curso, por essa formação, obrigada por todas essas mulheres, obrigada a todas essas crianças e viva a literatura infantil negra sempre. Obrigada.